Evangelho de João, capítulo 14. O tema desta mensagem: a esperança que vence a angústia. Nós vamos ler de 1 a 9 e depois o versículo 27. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Versículo 27. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Amém. Palavras do Senhor Jesus para o nosso coração. Meus irmãos, meus amados, que eu estou vendo pela fé aqui, de repente as coisas mudam. De repente tudo muda. Olha, de coração, eu nunca poderia imaginar essa cena. Não imaginaria. Nem no filme, né? Nem nos filmes que falaram sobre isso. Mas eu gostaria de começar essa mensagem dizendo que a nossa estabilidade, de repente, muda tudo. De repente, o cenário se torna completamente diferente, desfavorável. Meus irmãos, Deus permite esse tempo para nós, como igreja. Esse não é um tempo de férias, não é um tempo de descanso, mas é um tempo de vigilância, um tempo para nós estarmos prudentes, um tempo para nós estarmos na brecha, um tempo para nós voltarmos o nosso coração para Deus, o Deus Todo-Poderoso. Este não é um tempo de angústia. E eu vou dizer para você que o meu coração, minha esposa sabe muito bem disso, eu compartilhei com ela. Olha, tenho ficado angustiado. O que fazer? O que é isso? O que será de nós? O que será da igreja? Se não é um tempo de angústia, por mais que a angústia tenta lhe dominar o nosso coração, mas é um tempo de aprendizado, é um tempo novo, é um tempo diferente. Nós não estamos de férias, tempo de buscar a Deus. Mas, de coração, essa situação me ensina uma coisa. Uma lição preciosa, e esta lição é que nós não sabemos absolutamente de nada. Quem imaginaria isso? Nós não sabemos absolutamente de nada. O ser humano que é tão tecnológico, é tão avançado, de repente nós nos vemos extremamente limitados. De repente vemos o que de fato nós somos. Nós somos extremamente dependentes de Deus. Nós somos extremamente dependentes uns dos outros. E agora nós temos que ter esse tempo mais próximos. E como nós dependemos uns dos outros, como nós dependemos de Deus. Ao mesmo tempo que ficamos apreensivos, estressados, chocados com tudo isso, nós nos lembramos que somos seres humanos, nós não somos Deus, nós somos extremamente limitados
limitados, e este é o momento, a minha leitura deste tempo é o Senhor dizendo: parem tudo, dediquem-se ao que é mais importante. Parem tudo, dedique-se àquilo que é atemporal. Pare com tudo e dedique-se àquilo que é eterno. Como nós gastamos tempo com aquilo que é perecível, com aquilo que não vai ficar, com coisas que muitas vezes tomam conta do nosso coração, tiram ali o lugar específico, especial de Deus. Nós sabemos que somos perecíveis, os anos vão passando e as rugas vão chegando, os cabelos brancos, a força física, ela vai acabando. Somos perecíveis, temos uma data de validade, mas nós custamos a nos rendermos a isso, a entender isso de fato. Custamos a dedicar tempo para aquilo que é o mais importante. Nessa noite você consegue definir o que de fato é urgente daquilo que é o mais importante? O urgente são as contas, o dinheiro, são aquelas coisas que nós não podemos deixar para o outro dia. Mas o Senhor preparou esse tempo para nós dedicarmos àquilo que é mais importante. Para aquilo que vai ficar, o nosso relacionamento com Deus, o nosso coração na presença de Deus. O que é mais importante é a nossa vida devocional, é a nossa vida de leitura bíblica, é a nossa vida de oração. Relógio de oração já está acontecendo. Quero ver ali o nome de todos ali fazendo parte. Para que Deus mude essa situação, mas que principalmente para que Deus mude o nosso coração. Seja um tempo de rendição na presença de Deus. O que é mais importante? A família. E agora nós temos que ter as refeições juntos. Nós temos que estarmos juntos. Às vezes ali a casa é muito pequena, a comunhão ainda é maior. Louvado seja Deus, que bênção. É tempo de conhecermos profundamente. Tenha paciência com as pessoas, tenha paciência com as crianças. Este é um tempo que Deus permite. Né? Nós não temos todas as respostas. Diante dessa situação, essa situação nos humilha, porque nós não sabemos de tudo. Diante dessa situação, nós precisamos orar, precisamos clamar a Deus. O desejo do meu coração, meus amados, é que este tempo, que esta mensagem de hoje, aqui do domingo, traga esperança ao seu coração. Esta mensagem, o tema é esperança que vence a angústia. Louvado seja o nome do Senhor. A partir de João capítulo 13, nós lemos capítulo 14. A partir de João capítulo 13, diversas vezes Jesus disse: a minha hora ainda não chegou. Ninguém tira a vida do Filho do Homem, ninguém tira, ele entrega a sua vida, ele entrega em favor de muitos. Durante tempo, Jesus disse, olha, a minha hora não chegou. Mas no capítulo 13 ele disse, a minha hora chegou. E eu creio que quando Jesus diz isso traz, deixa o coração dos discípulos muito aflitos. Imagina ali o mestre dizendo, olha, a minha hora chegou, eu vou ser entregue na mão ali dos religiosos em Jerusalém, eu vou morrer, eu vou sofrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Tudo aquilo era muita informação para a vida dos discípulos, para o coração deles. E eles não queriam isso. Por quê? Porque nós não gostamos de mudanças. Pergunte para vocês, você gosta de mudanças? Ou a gente gosta que as coisas aconteçam do jeito que sempre aconteceu, no marasmo. E Jesus fala, a partir do capítulo 13, num tom de despedida para os seus discípulos. E aquilo traz aflição, traz angústia ao coração deles. E a verdade é essa, e eu sou o primeiro. Eu não gosto de mudanças, todos nós. Porém, querendo ou não, a mudança vem, não é assim?
a idade chega, as etapas da vida, elas vêm. E a mudança é democrática, ela vem para todo mundo. Ela vem para o homem, para a mulher, para o rico, para o pobre, para todo mundo. Por mais que nós não gostamos das mudanças, elas vêm. Nós precisamos nos adaptar. Precisamos confiar em Deus. Nós mudamos, o nosso mundo muda, as instituições mudam, os governos mudam, mas nós confiamos num Deus todo-poderoso, soberano, um Deus que não muda. Nós lemos isso, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele não dorme, Ele não cochila. Por isso, você que está me ouvindo aí, louvado seja Deus pela sua vida. Diante das grandes mudanças, diante da aflição, diante da crise que foge do nosso controle, foge da nossa mão. A palavra de Deus nos diz nessa noite, creiam em Deus, creiam em Jesus. É isso que Jesus inicia o capítulo 14. Ele diz ali para o coração angustiado daqueles discípulos, creiam em Deus, creiam também em mim. Crer no Senhor é ter a certeza de que nada poderá nos separar do seu amor. Crer no Senhor é crer que Ele está no controle de todas as coisas. A história do mundo não é um trem desgovernado, não é uma astronave que a gente não sabe onde vai dar. Não! Nós cremos num Deus que está no controle de todas as coisas. E precisamos crer também que nós estamos de passagem por este mundo. Nós não vamos viver 250 anos. Nós somos perecíveis. E uma hora nós vamos partir. Por isso é necessário crer em Deus. Mas é necessário também crer que nós estamos de passagem, somos peregrinos em um mundo tenebroso. É tempo de crer, é tempo de colocar a fé em prática. E pode crer que 99% das pessoas estão orando mais, louvado seja Deus. Pode crer que as pessoas estão lendo mais a Bíblia, estão mais preocupadas com a sua vida espiritual. Diante da crise, diante da calamidade, o Senhor nos chama para crer nele. Este tempo, o Senhor permite para nós mudarmos de uma fé genérica para uma fé profunda. De uma fé genérica, de uma fé comum. Aquela fé que ora antes da refeição, ou aquela fé que só ora na hora que a coisa aperta. Como se fosse o extintor, né? Na hora que pegou fogo, vai lá e ora, vai lá e apaga o fogo, vai lá e se prostra diante de Deus. O Senhor quer efetuar no nosso coração, quer falar no nosso coração que Ele é o centro. É tempo de colocarmos Deus no centro, não lá em 23º, 25º lugar. É tempo de voltarmos para as coisas eternas. É tempo de voltar para aquilo que é atemporal. É tempo de voltar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. De sermos igreja de uma maneira diferente. De sermos um pequeno grupo dentro do nosso lar. De ouvir aqueles que estão próximos a nós. Por isso, nessa noite, como está o seu coração? Como estão as suas prioridades? De repente Deus muda tudo. De repente Deus permite mudanças, assim, não poucas mudanças, mas mudanças totais. Como está a sua fé? Eu creio, olha meus irmãos, eu confesso que meu coração como pastor, ai meu Deus, e o rebanho, como nós vamos fazer os eventos, aniversário da igreja, a agenda. Deus, Ele tem autonomia para fazer o que Ele quiser. Louvado seja Deus. E eu falo aqui, eu sou o primeiro a desfrutar dessa graça de Deus, de descansar na presença dEle. Creiam em Deus, creiam em Jesus. Mas o texto também nos ensina que é na crise que nós conhecemos a Deus. Poderia ser de uma forma diferente, mas você há de concordar comigo que é na crise.
no dia difícil que nós buscamos mais a Deus, ou que nós vamos mergulhar em águas mais profundas. O contexto do texto é Jesus já se despedindo dos seus discípulos, porque Jesus ia enfrentar a cruz. Dali a poucos instantes ele estaria ali nas mãos dos soldados, ele seria morto, ele sofreria. Tudo aquilo traz angústia, sofrimento para o coração dos discípulos. E aí aparecem dois personagens. O que dizer de Tomé e Filipe? Tomé disse: olha, nós não sabemos pro Senhor, onde o Senhor vai. Nós não sabemos o caminho. Filipe, então, olha, Senhor, mostra-nos o Pai e está tudo certo. Isso nos basta. Palavras de quem não conhecia a Jesus profundamente. Esses homens já tinham visto os sinais, os milagres. Tinham convivido com Jesus. Olha que bênção, ouvir Jesus pregar. Muito melhor do que eu, meus irmãos. Que bênção. Aqueles apóstolos, aqueles discípulos, eles fizeram o melhor seminário de todos os tempos. Com o Mestre. Estavam com Jesus, mas não conheciam quem de fato era o Mestre. E hoje isso acontece em muitas igrejas. Temos muita informação, temos muito evento, temos muitos shows, temos palestras, congressos, mas falta ainda o conhecimento de Deus. Falta ainda conhecer a nossa missão, quem nós somos em Cristo Jesus, o que Ele quer da nossa vida. Falta conhecer o seu poder, a sua graça. Falta conhecermos o Senhor, não de ouvir falar, mas do profunda experiência dentro do nosso coração. Alguns ainda não conhecem o Salvador, alguns ainda ouviram falar, alguns ainda são simpatizantes da Igreja de Cristo. Para alguns, e eu estou dizendo isso para o povo de Deus, para alguns ainda Jesus Cristo é um desconhecido. Certa vez os discípulos estavam ali no lago da Galileia e Jesus vai ao encontro deles, andando sobre as águas. E diante daquela situação, porque não é todo dia que a gente vê alguém andando sobre as águas, eles olham para aquilo e dizem: é um fantasma, nós vamos morrer. Ficaram ali preocupados, aterrorizados. Para muitos ainda Jesus é um fantasma, é um desconhecido. Para muitos ainda a sua vontade está muito distante daquilo que nós estamos vivendo. Por isso, nesta crise, conheça a Deus, conheça o Senhor. Meus irmãos, a nossa guarda baixou. Você que está me ouvindo aí, a nossa guarda, a nossa defesa contra qualquer discurso religioso acabou. Eu não estou dizendo que nós devemos, não estou discutindo a necessidade de ir à igreja. De fato, é muito importante ir à igreja, mas nós nem podemos ir à igreja. Isso não é a questão primordial. Não estou discutindo isso com você. Não estou falando que você precisa dar dinheiro para a igreja. De maneira nenhuma. Que você precisa ser batizado, que você precisa fazer alguma coisa. Eu estou dizendo esse momento de crise, momento de dificuldade, que agora temos uma questão de vida. Todo mundo está preocupado com a sua saúde, com o que vai acontecer, se vai pegar ou não o vírus. Mas isso que eu estou dizendo para você é uma questão muito mais importante, porque qual o destino da sua alma? Para onde você vai se acontecer o pior? Essa é uma questão de vida, uma questão onde está o seu coração. Está ali em João capítulo 14, os discípulos com o seu coração cheio de dúvidas. E creio que também muitas pessoas que estão me ouvindo hoje aí no culto online, estão com o seu coração cheio de dúvidas. O que eu quero trazer aqui é uma questão muito mais
questão de saúde, é uma questão de vida, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus pode fazer na sua vida. E ali nós chegamos em João capítulo 14, versículo 6. Provavelmente é conhecido por todos, dentro e fora da igreja. Vamos ler juntos? Você está com a sua Bíblia aberta? Ou se você já sabe de cor, se você já conhece esse texto, João 14, 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Diante da crise, Jesus ele se revela o único caminho. Eu sou o caminho. O que isso quer dizer? Só podemos conhecer a Deus verdadeiramente, poderosamente, eficazmente por meio de Cristo. Ele vem ao mundo para revelar o Pai. Jesus Cristo também é a verdade. Jesus, no Evangelho de João, é o verbo vivo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Ele veio ao mundo para nos salvar. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa nova. Em João 8,32, o Senhor nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Você também conhece esse texto. Louvado seja Deus. Ele também diz, no versículo 6, João 14, 6, eu sou a vida, nele temos verdadeiramente vida e vida em abundância. Somos bem-aventurados, verdadeiramente felizes. E por último, Jesus diz que ninguém vem ao Pai, né, a não ser por Ele, a não ser por mim. Ou seja, Jesus é o único intercessor. Se Ele é o único caminho, é somente através dele que nós chegamos ao Pai. Conhecer a Deus significa conhecer quem é Jesus Cristo. No tempo de crise, é tempo de conhecer a Deus. A crise não pode impedir você de crescer. A crise não pode impedir você de ter comunhão com Deus. A crise não pode impedir você de viver na presença de Deus. Eu queria dizer isso que nós cantamos agora há pouco, né? Em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Jesus é a revelação visível do Deus invisível. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus Cristo. Olhe para o Senhor. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Versículo 8, a pergunta de Filipe é muito interessante. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus, eu costumo dizer que aos 47 do segundo tempo, quase Jesus ali findando a sua missão, ainda tinha um discípulo que não tinha entendido ainda quem era Jesus. Ainda não conhecia o Mestre, o Senhor Jesus em toda a sua plenitude. A minha oração, o desejo do meu coração é que o Senhor nos ajude a conhecê-lo. Senhor, nos ajude a conhecer o Senhor mais e mais. Nós não queremos uma vida distante do Senhor. Uma vida longe de quem é o Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A vida cristã é muito mais do que informação, é muito mais do que aquilo que nós podemos fazer. Porque, meus irmãos, esse tempo para mim é muito claro, o Senhor permite, nós paremos. Agora é tempo de conhecer a Deus, no secreto da oração, no devocional, no estudo da palavra de Deus. Que o Senhor ajude esta igreja também. Tudo isso é muito diferente para mim, mas quero gravar mais vídeos, mensagens, ajudando você a conhecer mais a Deus. Vamos seguir nesse caminho, conhecendo mais a Deus em meio às crises. Nada pode impedir o nosso conhecimento do Senhor. E por último, em meio às crises e às aflições, Jesus é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Versículo 27 nos diz assim: deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. E eu quero que essa mensagem
dissemine a paz. Que você seja esse porta-voz da paz. Não de notícias alarmantes ou de notícias falsas, mas da paz que Jesus pode nos dar. Podemos orar uns pelos outros. Eu tenho ligado para alguns irmãos, tenho recebido ligações, tenho orado por pessoas, tenho ministrado essa paz. Você também aí. Estamos aí com mais de 60 pessoas, né? 70 pessoas agora. Você aí que está me ouvindo pode ser porta-voz desta paz. E igreja, meus irmãos, isso é tremendo. Guarde isso no seu coração. A paz que o crente tem, a paz que os cristãos têm, é muito maior do que um conceito, é muito maior do que uma situação. A paz que Deus nos dá é muito maior do que um simples bem-estar. A paz que eu estou me referindo é uma pessoa. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa paz. E o desejo do meu coração, que esta paz esteja com você. Que você, meu irmão, minha irmã, jovem, adulto, casal, todo mundo, que você leve essa paz com você. Que você divulgue esta paz. Quero deixar a paz de Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo Jesus. É tempo de aflição, sim. É tempo de ficar nervoso, é tempo de... Sim, mas a paz de Deus, ela inunda a nossa mente. Ela inunda as nossas decisões. Ela nos dá uma sensação, e é muito maior do que uma sensação, porque esta paz é uma posição que Cristo nos dá. Ele nos salvou, Ele nos salva. Ele tem o melhor para cada um de nós. Eu imagino Jesus ali, pouco tempo antes de ser crucificado, os discípulos aflitos, mas o seu coração estava em paz. Ainda que aquela cruz fosse algo terrível, muito difícil para o Senhor. Mas se Ele ministra a paz, é porque Ele tem a paz. O nosso Senhor venceu a morte. E Ele nos convida também a vencermos. A paz que inunda a mente, as nossas decisões. Paz que inunda o nosso coração, o nosso sentimento. Minha irmã, meu irmão, acalma o seu coração. O Senhor está no controle de todas as coisas. Vivemos dias de incerteza, de crise, mas esses dias também podem ser de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias podem ser dias de avivamento também. Eu gostaria de terminar essa mensagem lembrando do texto de Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre o final dos tempos. Jesus falando sobre o amor de muitos que ia se esfriar. Jesus falando da ciência. Jesus falando das guerras e tudo aquilo que é preparação para o fim. Mas eu gostaria de lembrar que é no tempo do fim que o reino de Deus avança. É no tempo do fim, no tempo das perseguições, que o evangelho é pregado. É no tempo do fim, no tempo das lutas, das dificuldades, que a igreja cresce. Nada pode deter o reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que é o reino de Deus? Nós estamos num tempo que estamos redefinindo isso. O reino de Deus são igrejas superlotadas? O reino de Deus são os eventos, milhares de pessoas? São as prioridades nossas ou as prioridades de Deus? O que é o reino de Deus? Que esse tempo seja para nós redefinirmos isso, porque você é o reino de Deus, sua casa, sua família, seu relacionamento com Deus. Nós tentamos colocar essas coisas que são secundárias, as agendas, os eventos, coisas que podem ter como podem não ter. Hoje, domingo, a igreja está vazia, mas
não a igreja, né? Nós falamos igreja templo, né? O templo está vazio, mas os crentes estão buscando a Deus. Louvado seja o Senhor. Estou pegando aqui essa mensagem e confesso meu nervosismo. Nunca passei por isso, mas tem sido momento de refrigério para o meu coração. Que Deus cuide da sua vida. Que possamos redefinir o nosso cristianismo, redefinir as nossas prioridades. Que esse tempo não seja apenas um tempo de quarentena, mas que seja um tempo de avivamento no seu coração, um tempo de paz, um tempo de crescimento. Nada pode impedir você de crer e de crescer. Louvado seja o nome do Senhor. Conheça mais a Deus. Dedique-se, os irmãos do relógio de oração, muito obrigado aí pela sua contribuição. Aqueles que estão sendo tocados a participar desse momento, eu gostaria muito que nós tivéssemos mais pessoas. Nós temos todos os horários aí preenchidos, mas nós precisamos de mais intercessores. A iniquidade avança, as lutas avançam, mas o reino de Deus também avança. Mateus 24, a partir do versículo 12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho continua sendo pregado. Os crentes continuam testemunhando, continuam em oração, continuam ali servindo o Senhor. A nossa vida está sendo redefinida. O Senhor está colocando as prioridades nos devidos eixos. Nada pode impedir o avanço do reino. Guarde isso para esta semana. Nada pode impedir o seu avanço, o seu crescimento espiritual. A minha oração, aviva-nos, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém, igreja? Coragem, meu irmão e minha irmã que está me assistindo. Deseja